Boa tarde, professor Heitor Fonseca aqui. Parabéns, né, pela partida de hoje. Por mais que você não conseguiu a vitória, vocês jogaram muito bem, conseguiram montar muito no jogo e o seu pique de réu foi um destaque. Né? Eu queria que você falasse um pouco como que foi a preparação para o jogo de hoje e se dá para tirar boas notícias desse jogo, mesmo tendo sido uma derrota. Boa tarde, antes de tudo, né? Ah, eu diria que sim. Eu acho que apesar de o jogo ser cheio de altos e baixos, eu ando sempre pensando em como eu cumpri meu papel no jogo. Eu acho que eu tô com a mentalidade de não tentar fazer mais do que eu deveria, então eu acho que isso tá refletindo nas minhas performances. Eu acho que quanto ao coletivo, eu acho que como os meninos do Academy chegaram agora, estão ajudando a gente, assim, que eles caíram um pouco de paraquedas, né? Então, assim, eu não culpo, assim, às vezes do time tá um pouco inconstante, porque tá todo mundo aprendendo, então eu acho que a gente sempre tá aprendendo novas coisas e isso fica de bagagem, sabe? Eu acho que não temos tempo para ficar reclamando, eu acho que nosso trabalho tá evoluindo de semana para semana, então eu diria que o nosso mapa tá melhor, nosso jogo de visão tá muito mais controlado, eu acho que a gente tá conseguindo achar janelas melhores para engage, tanto que eu dei muitos engage nesse jogo, tipo, eu tive muitas oportunidades, então eu diria que apesar do resultado não ter sido favorável hoje, eu diria que a gente tirou muitas lições essa semana. Muito obrigado, professor. Boa tarde. Eu sou Pedro, do Base Rush. Queria te perguntar sobre o pique da Hell, em específico. Vocês escolheram ela depois do Thresh, que é um campeão que consegue cancelar bastante oportunidade de engage dela. E eu queria que tu falasse um pouco sobre o que vocês, como time, pensaram em torno desse pique de Hell. Carell é um pick que eu sou confortável, acho que desde que ela lançou, assim, eu senti um bom feeling no pick, eu acho que ela só tá num momento bom pra jogar, apesar dos status base dela não serem incrivelmente altos, eu acho que ela tem muito potencial de engage, re-engage, eu acho que ela combina bem com o meu estilo e o Noodle me dá muita liberdade para eu poder escolher meus picks, a gente conversa bastante sobre o que a gente tá treinando na semana, a gente discute bastante o meta, então no geral, são coisas que a gente visualiza nas ligas lá fora, a gente tenta nos treinos, por exemplo, pique, até mesmo a Serafine que a gente usou ontem, a gente já tinha planejado antes de aparecer nas regiões majors, então eu diria que é tipo, tudo bem conversado e tudo bem alinhado, então é uma coisa que o time gostou também, então não é uma coisa só minha, é uma coisa sempre muito bem discutida, sempre muito bem planejada. Picos E tá durante o todo mundo jogo com essa. foi crescendo e vocês chegaram bem perto ali, vamos dizer, de ter um empate ali no meio do jogo. A vitória poderia ser para qualquer lado, mas acabou que a Loud achou uma janela e no fim conseguiu ganhar a partida, levou a melhor. Mas eu queria saber, na sua visão, o que faltou aí para Kabum, que estava em crescente na partida, para passar a Loud e ter levado a vitória. Eu diria que faltou um pouco de iniciativa quanto no começo, a meio de jogo, que o Wood conseguiu um pouco de campo, conseguiu um pouco na frente. Eu acho que a gente poderia ter jogado de maneira mais agressiva quanto a isso, tipo, pelo menos roubar campo e um pouco mais para cima. Eu acho que foi um pouco do que a gente estava discutindo antes de eu vir para a entrevista, mas eu não tenho tanta certeza ainda do que é só um achismo, porque eu tenho que rever o jogo, então eu não posso dizer exatamente o que eu senti que faltou, porque, querendo ou não, a minha perspectiva é diferente da perspectiva do que tá realmente acontecendo no jogo, sabe? Tipo, eu não tenho controle de tudo que tá acontecendo agora. Mas revendo depois eu consigo te dar uma resposta mais precisa. Foi mal. Opa, perdão, esqueci que era push to talk, tava falando mutado. 300 QI, perdão, gente. Boa tarde, professor, Bolha aqui. E eu queria, primeiramente, parabenizar vocês pela evolução. Essa semana foi visível. Eu sei que deve ter sido um trabalho pesado durante a semana. E sobre esse trabalho, eu queria te perguntar: é a primeira vez que você trabalha com o Noodle, correto? Sim, sim. E como que está sendo essa adaptação? Porque, além do Noodle ser um técnico estrangeiro, os jogadores que já passaram por ele às vezes comentam que ele é uma pessoa bem disciplinada, mas não rude. Ele gosta de seguir uma certa disciplina, um cara que trabalha a cada ponto. Falam muito bem do Nando, mas falam que ele é bem... não é estrito a palavra, me fugiu a palavra agora, mas que ele é bem... Perdão? Rigoroso? Mais ou menos rigoroso, só que não de uma forma rude. Queria saber como é que está sendo para você essa nova experiência, o que você está achando de trabalhar com o Nando? Eu diria assim que ele é um dos melhores técnicos que eu já trabalhei. Eu
elogiou muito o trabalho dele. Eu acho que ele vem fazendo um trabalho incrível, assim, dadas as condições que a gente está no momento. Eu ando gostando bastante, eu acho que ele sempre está muito aberto para as minhas ideias, para as ideias da equipe, sempre traz alguma coisa que a gente possa discutir, então todo dia a gente conversa alguma coisa. Eu acho que ele também é um pouco, ele é bem rígido nessa questão de conceitos, mas eu vejo que é por um motivo bom. Eu acho que é importante a gente trabalhar essa disciplina de jogo, de a gente respeitar as pressões, quando é o nosso time de atacar, a gente tem que atacar. Eu diria que eu gosto bastante, eu acho que eu não tenho muito problema com isso, sendo bem honesto. Eu acho que vem sendo um trabalho tranquilo, porque é uma pessoa, ele é um amor de pessoa, sabe? Ele é um amor de pessoa, então eu não tenho muita dificuldade. Eu também sou muito fácil de lidar, né? Então, assim, se é tudo bem conversadinho, tudo bem alinhado, eu nunca vou ter um problema, a gente sempre discute, chega numa solução, tipo, a gente não tenta, assim, não tenta ninguém sobressair por ninguém, sabe? Eu acho que tudo que a gente conversa é uma coisa bem alinhada e bem resolvida. Então, eu até acho que muito da minha melhora da semana passada para essa vem sido por causa do trabalho dele. Então, ele está me fazendo enxergar muitas coisas de uma maneira que eu não via. Então, ele está me dando uma oportunidade de ter uma evolução muito boa. Então, eu estou muito feliz que, apesar da derrota de hoje, eu estou muito feliz que a minha performance individual ela não está sendo afetada mesmo quando o time não está num bom momento. Então, é muito gratificante sentir isso e sentir que eu consigo continuar melhorando e que eu tenho muito espaço ainda para melhorar mais, sabe? Sim, obrigado, professor. Fala, professor, tudo bem? Vitor Ventura do Mais Esportes, boa tarde. Professor, o tempo que eu cubro o CBLOL, já faz aí uns 3 anos mais ou menos, há 4, você sempre foi um jogador que sentia bastante as vitórias e sentia também bastante as derrotas, né? E quando a gente tinha também os jogos no palco, né? Quando os jogos eram presenciais, com torcida ou sem torcida, mas normalmente você era o jogador que mais se agitava, que mais chamava a torcida, que mais gritava para outra equipe e tal. Então você sempre foi um jogador assim bastante expressivo, né? Só que, mesmo que acabou não tendo o melhor início assim de CBLOL do mundo esperado, né, com 1 vitória e 3 derrotas, você tá me parecendo bastante tranquilo, apesar de tudo, né? Queria saber como é que você tá se sentindo em relação a isso, porque por que você tá, ou pelo menos tá me parecendo um pouco mais tranquilo do que você estava parecendo, por exemplo, quando a Vivo Cage não estava num bom momento e você jogava por eles. Como é que tem sido, como é que você está, por assim dizer, professor? Eu diria que eu tô um pouco mais tranquilo porque eu sinto que o nosso trabalho ele tá sendo feito. Apesar da gente dos resultados não estarem batendo tanto, a gente ter perdido hoje e ter perdido na semana passada, eu tô um pouco mais tranquilo porque eu sei que a gente está fazendo o possível para evoluir e que a melhora está sendo evidente, que a gente tem esse espaço para melhorar e que o ambiente também é muito propenso para melhorar. Eu acho que na Cade, assim, não que o ambiente não fosse bom, mas eu acho que a questão de pandemia, por exemplo, eu venho pro office, eu tenho minha própria casa, então eu diria que eu ajeitei tudo na minha vida nesse momento para deixar tudo da maneira mais regradinha possível. Então, os meus treinos são mais constantes, tudo tem um propósito. Eu acho que a maneira que a gente conversa aqui, a maneira que o Noodle deixa os treinos pra gente é muito mais fácil de absorver e fica muito mais fácil para mim entender o que está acontecendo. Eu acho que não que seja na Cade era um pouco um tiro no escuro, sabe? Então, às vezes tinha jogador que estragava o ambiente, às vezes não estava comitado no trabalho da equipe, e eu enxergo isso de uma maneira diferente aqui. Eu vejo que as pessoas aqui estão dispostas a evoluir, então isso me deixa muito animado. Tipo, eu não tenho problema com ego, com ninguém, a gente pode sentar e conversar numa boa. É sempre muito. É sempre todo mundo muito de coração aberto, sabe? Eu acho que quando você sente que a entrega das pessoas é verdadeira, você fica muito mais tranquilo e muito mais de cabeça erguida para seguir em frente. Então, eu tô muito mais tranquilo por causa disso, porque eu sei que, apesar da derrota, eu sei que é uma coisa que vai ser temporária e que para a próxima semana a gente vai melhorar muito, e a gente vai ter chances de vitória e se os times não prestarem atenção, a gente vai ganhar. Então, eu tô com plena confiança nisso e que isso me deixa muito tranquilo. Eu acho que esse fator da gente poder trabalhar junto, todo mundo de coração aberto, me deixa muito aliviado e muito feliz de poder trabalhar num lugar como esse. Que acabou. Beleza, professor, obrigado. Legal, obrigada, professor, pela entrevista.
Eu que agradeço. Pessoal, boa tarde. Boa tarde, Celso. Heitor Fonseca falando. Parabéns pela vitória. Queria que você falasse um pouco como foi essa partida, que vocês dominaram bastante no early game, mas na transição ali do mid game vocês falharam um pouco e acabaram dando bastante chances para Kabum e conseguiram se recuperar e vencer no final. Então fala um pouco o que você sentiu durante essa partida de hoje. Eu acho que a gente teve um early game bem controlado, só que eu acho que a gente não estava muito acostumado já com essa comp de Team AD que escala mais, a gente gosta mais de uma comp 1-3-1, então chegou que na hora das fights mesmo, a gente acabou executando nossa comp um pouco mal. Fala, Celso, mais do Decode Sports, parabéns pela vitória. Hoje foi como foi a semana, tentar elaborar um outro plano de jogo, já que você acabou de citar que vocês estão mais familiarizados de jogar com um 3-1, se vocês vão pensar em outras variantes de composição para poder tentar encontrar um outro estilo para a Loud ao longo da temporada? Eu acho que o ideal, acho que para todo time é jogar com múltiplos estilos de jogo, acho que isso que torna um time bem forte, então acho que com certeza a gente vai tentar trabalhar outros estilos de jogo durante o campeonato, então acho que é isso. Valeu. Fala, Celso, Moisés Martins do Band Esportes aqui. Em comparação com o domingo passado, o desempenho de vocês hoje não foi tão expressivo quanto aquela vitória, né? Você acha que hoje vocês chegaram ali a, talvez até em algum certo momento do jogo, a perder em algumas vantagens, mas você acha que o resultado de ontem contra a Vorax, do jeito que foi, abalou alguma coisa a confiança da equipe para esse domingo, para esse jogo contra a Kabum? Eu acho que não afetou muito a confiança da gente. Eu acho que foi mais acho que foi mais para tipo, deixar a gente esperto no campeonato, sabe? Que, pô, a gente ainda tem muita coisa para melhorar. A gente sabia também que a Vorax era um time bom, apesar deles não terem jogado muito bem a primeira semana, então acho que a derrota não afetou tanto, não. Certo, valeu. Fala, Celso, tudo bem? Vitor Ventura do Mais Esportes. Celso, eu queria que você comentasse um pouco sobre a fala do Riev, né? Porque o Riev, ele deu uma entrevista para nós do Mais Esportes e ele te elogiou bastante nessa entrevista. Ele falou que você é um gênio do jogo, nas palavras dele, que trabalhar contigo é muito tranquilo porque você é bem receptivo para feedbacks e tem um aprendizado muito rápido, de novo nas palavras dele. Então eu queria que você comentasse isso, dessas falas do Riev, e como tem sido para você trabalhar com um cara que, né, foi bicampeão do CBLOL pela Kabum e agora tá como positional coach e tá trabalhando diretamente com você. Pô, fico honrado pelas palavras do Riev, foi um excelente suporte quando ele jogava, e acho que atualmente, eu nunca tinha trabalhado com positional antes, mas acho que ele tá me ajudando bastante, então acho que com ele aqui na nossa comissão técnica eu só tendo a me tornar um jogador ainda melhor, então ele tá ajudando bastante mesmo. Boa tarde, Celso, Matheus da Central Esportes. Celso, eu gostaria que você comentasse um pouco aí dessa rotina de treino que você está tendo aí com o pessoal, como que está sendo essa comunicação aí com o Dom, se está sendo em inglês ou outra língua, né? E como que está sendo a adaptação dele aqui no Brasil e como que você se sente jogando com uma pessoa que foi campeã lá fora, né? Eu acho que a comunicação a gente tá falando inglês e eu acho que tá sendo tranquilo, até porque pelo menos eu, o Dudes e o Jinquedo, a gente já tinha jogado com coreanos antigamente e a gente falava inglês dentro de jogo. Então com o Dom acho que tá sendo tranquilo, a gente tá mais se adaptando a como a gente quer jogar o jogo e não a comunicação em si. E acho que, pô, eu tô gostando muito de jogar com o Dom. Ele já foi campeão na Europa, né, na EU-Master, então ele tem muita coisa para agregar ao nosso time. Boa tarde, Celso, Bolha aqui. Parabéns pela vitória. Eu queria saber, na sua opinião, porque na primeira semana a gente viu a Loud e o Flamengo com muita vantagem em cima dos times que enfrentaram. E a gente vê nessa semana ambos os times ainda com vantagem, porém uma vantagem menos explícita. A gente vê que vocês estão controlando o jogo, estão jogando, mas não tem um gap tão grande quanto tinha antes.
Você acha que isso é devido à evolução dos outros times? Ou isso é devido a alguma coisa que vocês estão com tanta vantagem que vocês estão experimentando uma composição, um estilo de jogo diferente? E como que isso tá para vocês trabalharem durante a semana, assim, para a próxima semana? Eu acho que todo o time do CBLOL, eu acho que ainda é muito inconstante. Eu acho que todo mundo ainda tem muita coisa para trabalhar. Tipo, a maioria dos times são novos, então acho que é normal. Então acho que é mais por essa inconstância que, tipo, na primeira semana acabou que a gente, o Flamengo, jogou muito bem, e agora, nessa semana, pelo menos no primeiro dia, a gente não teve um jogo tão clean quanto foi na semana passada. Então eu acho que é só trabalhar em cima dessa inconstância mesmo, que eu acho que isso com o tempo vai se resolvendo. Entendi, obrigado, Celso. Opa, Pedro do Base Rush, boa tarde, Celso, parabéns pela vitória. O Udyr vem sendo um pique que tá aparecendo aos poucos nas ligas ao redor do mundo. A gente viu na LCK, viu na LEC e agora a gente viu no CBLOL com vocês. Qual que é a ideia de vocês a partir desse pique? O que ele traz de positivo para a composição e para o time? Eu acho que o Dirce, ele tem uma matchup de boa contra a Lily. Ele consegue farmar e escalar bem. E eu acho que também, acho que os itens novos favorecem um pouco ele. Então ele consegue. Antigamente tipo, ele farmava bem, mas ele não era muito útil no jogo. Mas acho que agora com esses itens novos ele consegue farmar e ele consegue ser impactante dentro de jogo. Então acho que é só questão da matchup. Se a matchup da jungle for boa, dá pra pegar. E ele também é uma frontlinezinha boa. Então acho que ele é um pick ok. Ok, muito obrigado. Olá, Celso, Heitor de novo. Celso, a Loud, estreante no CBLOL, já vem mostrando um trabalho muito grande dentro do esportes em si há um bom tempo. E ela oferece para quem faz parte da organização algo que ninguém oferece em tantas proporções, que é o efeito Loud, tanto em número de seguidores, em fanbase, etc. Queria que você falasse um pouco, fora tudo isso que a gente consegue enxergar, o que você mais tem sentido de diferença na Loud das outras organizações? Tirando tudo isso, acho que o mais senti diferente é que pelo que eu senti, tipo, os donos, o Gian e o PH, eles se importam muito com o time, sabe? Tipo, nas outras organizações que eu passei, tipo, sei lá, a gente nem conhecia o dono do time, mas, por exemplo, o Gian, às vezes ele tá no Discord escutando nosso treino, ouvindo nosso treino, ele até ajuda se a gente precisar de alguma coisa. Então, eu acho que essa proximidade que a gente tem com os donos acho que é uma coisa bem diferencial que eu nunca senti em nenhum outro time. Obrigado. Fala, Celso, Vitor Ventura aqui de novo. Celso, o Dinquedo, depois da derrota de vocês de ontem, ele mencionou no tweet dele sobre problemas na tomada de decisão que levaram à derrota. Por isso eu te pergunto, você sente que tomada de decisão mid-game, assim, tem sido um dos maiores problemas da Loud? Tipo, os problemas que a Loud tem enfrentando, assim, para evoluir, já tá bem claro para vocês? Eu acho que sim. Acho que não é, obviamente, não é o único problema, mas acho que é um dos maiores e que a gente vai treinar essa semana aí pro resto do campeonato para tentar melhorar, porque não é uma coisa tão simples assim de se melhorar, porque varia de comp para comp o que você vai fazendo dentro de jogo, mas acho que com o tempo a gente consegue arrumar isso sim. Beleza, Celso, muito obrigado. Obrigada, Celso, pela entrevista. Obrigado, Valeu, tchau. Celso. Valeu. Obrigado, Celso. Valeu,